Pode iniciar. Boa noite a todos, eu me chamo Priscila e vou falar um pouco para vocês a respeito dos reflexos da pandemia da Covid-19 no consultório odontológico particular. Então, a odontologia e o cirurgião dentista sofreram muitas mudanças e evolução ao longo do tempo. No início, a profissão era exercida ainda sem conhecimentos científicos, com instrumentais rudimentares e sem cuidados com higiene e preocupações com o controle de infecção. No Brasil, a profissão foi regulamentada em 1966, mas ainda com algumas falhas nos cuidados, como, por exemplo, a não utilização das luvas. Hoje nós sabemos que o profissional ele sofre alguns riscos, né, na profissão, riscos físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos e biológicos, que são os riscos ligados aos micro-organismos. E é justamente sobre esses riscos que trata a biossegurança, que é uma área relativamente nova e que trouxe muito conhecimento para a odontologia. Hoje o ambiente odontológico ele está bastante diferente e aprimorado, e para que o cirurgião dentista exerça a sua profissão com segurança tanto para ele quanto para os pacientes, ele precisa seguir algumas medidas e algumas normas. Com relação ao risco biológico, o profissional ele tem uma proximidade muito grande com o paciente durante o atendimento. Ele manipula saliva, manipula sangue e, além disso, utiliza equipamentos que promovem a aerosolização dessa saliva, produzindo partículas, né, carregadas de sangue e de micro-organismos. Esses aerossóis e essas gotículas vão atingir o profissional, vão atingir a cadeira, o equipo, a cuspideira, todos os materiais que estejam dispostos nas bancadas. E esse aerossol, ele tem um raio que ele atinge, e o profissional e todo o seu equipamento estão dentro desse raio. Então, cuidados precisam ser tomados. Como, por exemplo, a utilização dos equipamentos de proteção individual, a esterilização de todo o material que seja possível, ou a desinfecção dos que não é possível esterilizar, a utilização das barreiras físicas para evitar o contato direto da luva contaminada com algumas superfícies. E no final de 2019, nós tivemos o surgimento do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, e que trouxe inúmeras consequências para a vida de todos nós. Hoje nós sabemos que o principal meio de transmissão são as gotículas nasais e salivares, colocando o profissional cirurgião dentista numa posição de bastante destaque e exposição. No início da pandemia, a American Dental Association e a Anvisa no Brasil propuseram que os atendimentos fossem interrompidos e que logo que retornassem, os tratamentos eletivos fossem suspensos. E foi realmente o que aconteceu em todo o mundo em momentos diferentes. Mas a vida precisou continuar, o profissional precisou continuar atuando, e por não existir uma diretriz, um protocolo universal, novamente a ADA e a Administração de Saúde Ocupacional e Segurança, OSHA, propuseram mudanças nos protocolos de biossegurança já existentes com o intuito de reduzir chances de infecção. Surgiram, então, manuais, guias, recomendações e orientações para ajudar o profissional nesse sentido. E essas mudanças foram relativas ao ambiente, à equipe, a paciente e a procedimentos, todos com o intuito de reduzir os micro-organismos e evitar a contaminação. No ambiente, nós tivemos a utilização do tapete com hipoclorito de sódio na entrada do consultório, o álcool 70 na sala de espera, a remoção dos itens desnecessários da sala de espera, redução do fluxo de consultas, o agendamento espaçado entre os pacientes para possibilitar a desinfecção do ambiente, a distância entre as cadeiras na sala de espera de 2 metros e limpeza das superfícies tocadas frequentemente com álcool 70 ou hipoclorito. Com relação à equipe, ela tinha que ser monitorada diariamente, né, com relação ao seu estado de saúde, a utilização do álcool 70 com frequência nas mãos, e principalmente a paramentação e a desparamentação, utilizando os equipamentos de proteção necessários e da forma correta. Então, o profissional, ele passou a utilizar o pijama cirúrgico e, por cima, o avental impermeável e descartável. Então, um respirador no lugar da máscara cirúrgica convencional, o óculos, o gorro, o protetor facial, que é o face shield, que é um item novo aí na rotina do profissional, e as luvas. Então, o profissional colocando o avental impermeável com fechamento traseiro, o respirador, ajustando ali bem os elásticos para vedação ideal, utilização dos óculos, do gorro, face shield e luvas, e o profissional pronto para atendimento.
Muito importante também a desparamentação, que idealmente deveria começar com as luvas, então o face shield e então a remoção do avental. E por último, os 3 itens que protegem a cabeça do profissional: o gorro, o óculos e o respirador. O ideal seria remover esses equipamentos num ambiente diferente do ambiente que foi promovido o aerossol, porque nós sabemos, de acordo com alguns estudos, que esse aerossol ainda permanece no ar por algum tempo. Então, a remoção das luvas do lado avesso, a remoção do face shield pelo elástico, a remoção do avental do lado avesso, remoção do gorro em movimento único, porém não brusco, para não dispersar partículas, remoção dos óculos pelas hastes, remoção do respirador pelos elásticos, e então o profissional mantendo o pijama cirúrgico para o próximo atendimento. Então, nós vemos uma diferença muito grande do profissional antes da pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, o profissional costumava utilizar um jaleco de tecido e provavelmente por uma jornada toda de trabalho, né? Um dia todo de trabalho. E passou a utilizar o avental impermeável e descartável, um por paciente. Ao invés da máscara cirúrgica convencional e de baixá-la, né, para conversar com o paciente, isso deixou de acontecer. O profissional passou a utilizar o respirador e não movimentá-lo. O óculos e o gorro, que algumas vezes o profissional dispensava, passaram a ser itens indispensáveis, e além disso o face shield, que é esse item novo na rotina do profissional. Com relação ao paciente, o primeiro contato com o paciente deveria ser por telefone para verificar a real necessidade dessa consulta, pedir que chegue no horário, que não leve acompanhante, aferir a temperatura do paciente e pedir que permaneça com máscara até o momento do atendimento. Com relação aos procedimentos, evitar apertos de mãos para cumprimentar o paciente, evitar procedimentos que promovem aerossóis, esterilizar todos os instrumentais que seja possível, a utilização do bochecho com antimicrobiano antes da consulta para redução de micro-organismos na saliva, a utilização do isolamento absoluto para reduzir a formação de aerossóis contaminados, utilização de barreiras físicas, evitar o uso da seringa tríplice e da cuspideira. Então, o que permanece no pós-pandemia? Acredito que nós tivemos inúmeras mudanças nesse momento de pandemia e que algumas coisas nos fazem refletir a respeito da nossa biossegurança. Então, algumas atitudes, alguns itens que nós passamos a utilizar, acreditamos, né, que vai continuar. Como, por exemplo, a utilização do álcool 70 na sala de espera para os pacientes, a esterilização de instrumentais que antigamente eram desinfetados e foram agora esterilizados, como, por exemplo, os alicates de ortodontia, a utilização do antimicrobiano antes da consulta, né, para redução de micro-organismos na saliva, também uma atitude bastante importante. Acredito que a utilização do avental impermeável e descartável, né, nos faz refletir, porque o profissional, utilizando um jaleco durante toda uma jornada, esse jaleco não seria aí o protagonista, de repente, de uma infecção cruzada? Mas acredito que o grande protagonista de toda essa situação seria o face shield, né? Esse item tão importante e que nos fez refletir, que nos mostra a importância dele, porque traz muito mais proteção do que a utilização apenas de máscara e óculos, né? Gostaria de agradecer a todos pela atenção e à professora Shellon pelo convite. Fico à disposição para perguntas. Boa noite a todos. Aqui é a professora Mariane. Eu atuo, além de como docente na Universidade Estadual de Ponta Grossa, atuo também como cirurgia dentista aqui no município, em Unidade Básica de Saúde, e agradeço o convite em participar desse evento tão importante, contando um pouco como que ficou a atenção em saúde bucal, né, os atendimentos odontológicos no SUS, durante a pandemia de Covid-19 aqui em Ponta Grossa. Bom, atualmente nós contamos com 39 unidades básicas de saúde que realizam atendimento odontológico aqui em Ponta Grossa, e contamos também com um centro de especialidades odontológicas, que realizam então atendimentos a nível de especialidade, como periodontia, endodontia, prótese, né? E eles são encaminhados, né, pela unidade básica de saúde através do Sistema Nacional de Regulação. Nós contamos também com atendimento na UPA Santana, né, para atendimentos de urgência de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e meia, e também das 5h30 da tarde às 9h30 da noite. Além disso, sábados e domingos nós temos atendimento também pelos residentes das 8 da manhã às 20 horas. Bom,
Esse é um gráfico que foi lançado pelo New York Times bem no início da pandemia e que assustou muito de nós dentistas, eu acredito, onde ele apresentava quais eram os trabalhadores que enfrentavam maior risco de contaminação pelo SARS-CoV-2. E nós conseguimos ver, então, que os dentistas, eles estão no topo de risco aqui de contaminação. Quanto mais para cima e para a direita tiver a profissão, maior é o risco de contaminação. Isso acontece porque nós estamos expostos várias vezes, né, repetidamente a pacientes contaminados e que nós temos um contato físico muito próximo com os nossos pacientes, né? A gente fica muito próximo enquanto faz o atendimento odontológico. E isso acontece, esse risco de contaminação, ele é muito elevado justamente pelo método de transmissão da patologia, né, da COVID, que é por gotículas de saliva que podem ser dispersas, então, pelo acionamento do aerossol. Bom, e o que levou a essas alterações no atendimento odontológico? Bom, em 26 de fevereiro de 2020 foi confirmado, né, o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, confirmado pelo Ministério da Saúde. Eu lembro bem porque foi 2 dias antes de eu defender minha tese, eu lembro que eu vi isso, mas ainda consegui fazer minha defesa presencialmente. No dia 11 de março foi decretado situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Na sequência, dia 16 de março, o Conselho Federal de Odontologia enviou um ofício para o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, orientando, né, a suspensão de atendimentos odontológicos eletivos em todo o território nacional, especialmente ali no atendimento público, devido ao grande volume de atendimentos que nós fazemos diariamente. Na sequência, o Conselho Regional de Odontologia aqui do Paraná também orientou fazer a interrupção desses atendimentos eletivos no SUS. E na sequência, a própria CESA, né, Secretaria de Saúde aqui do Paraná, orientou realmente a interrupção desses atendimentos eletivos e manutenção apenas de atendimentos de urgência e emergência. Bom, e essas orientações foram cada vez chegando mais próximas da nossa realidade, né? Iniciaram lá no Ministério da Saúde, aí vieram para orientações mais regionais, até chegar no nosso município, onde nós realmente suspendemos os atendimentos odontológicos eletivos, né, aqueles que não têm nenhum risco de agravamento para o paciente imediato. Mantivemos os atendimentos de urgência e emergência, né, casos de dor, sangramento, infecção, né, sempre tentando utilizar procedimentos que gerassem o mínimo possível de aerossol, tá? Mas quando a gente precisava realizar algum atendimento, né, de urgência, que precisava gerar o aerossol, nós encaminhávamos esse paciente para alguma unidade de saúde de referência para atendimento com aerossol. Então, algumas unidades de Ponta Grossa, elas eram autorizadas, podemos dizer assim, a utilizar os equipamentos que geram aerossol. E, nesse contexto, o CEL, né, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, ele conseguiu atuar como um suporte também para atenção primária, atendendo alguns casos de urgência, né, via encaminhamento pela UBS, pela Unidade Básica de Saúde. Bom, e quais foram os principais impactos no nosso atendimento? Basicamente, a gente teve que intervalar mais as nossas consultas. Então, se a gente fazia 7 atendimentos num período de 4 horas, a gente estava autorizado a fazer uns 4, no máximo, né? Atendimentos mais curtos, mais intervalados. Sempre manter as janelas abertas, o ambiente ventilado. Evitar que tivesse acompanhantes do paciente aguardando na sala de espera ou dentro da sala de atendimento também. Além disso, a prefeitura forneceu para a gente EPIs adequados, reforçou a importância de utilizar esses EPIs, né? E os profissionais receberam bem essa orientação, porque todos nós estávamos receosos com o risco de contaminação. E, além disso, nós começamos a fazer de maneira bem mais enfática a triagem inicial dos nossos pacientes, buscando sintomas suspeitos de Covid. Então, assim, quanto aos EPIs, isso não diferiu muito do ambiente particular, né? Nós recebemos aventais impermeáveis descartáveis, né? Esse azul aqui na foto. Nós fomos reforçados a importância de utilizar o óculos de proteção, a máscara N95 ou a PFF2, que também foi fornecida para nós. Nós recebemos também o Face Shield, né? E orientados dessa importância de utilizar, assinamos um termo de que recebemos e nos comprometíamos a utilizar ele. E o pijama cirúrgico ficou mais a critério dos profissionais, né? Eu sempre levava o meu pijama cirúrgico para trocar de roupa na unidade de saúde, fazia paramentação, quando terminava o atendimento eu trocava de roupa, trazia esse pijama cirúrgico para casa para lavar, né? Para evitar realmente trazer ficar andando com a mesma roupa na unidade, em casa, para evitar essas contaminações.
Bom, e quanto aos sintomas, sempre antes das consultas odontológicas, nós investigávamos se o paciente tinha um baixo risco de contaminação para COVID, de contaminar a equipe odontológica, ou um alto risco. Então, se o paciente não tinha nenhum sintoma de tosse, falta de ar, coriza, perda de olfato e paladar, que naquela época era bem característico, nós poderíamos realizar o atendimento, né, de urgência. Mesmo a Anvisa orientando que nós poderíamos fazer atendimentos eletivos, nós preconizamos atender ainda apenas urgências, porque existiam casos assintomáticos, né? Então a gente uniformizou o discurso para todo mundo, atendendo apenas urgências, e caso o paciente tivesse com algum sintoma de gripe, tosse, falta de ar, coriza, febre, né? Nós encaminhávamos esse paciente para fazer uma avaliação com a equipe de enfermagem, mas se ele ainda tivesse uma urgência odontológica, precisasse fazer alguma intervenção, nós fazíamos a intervenção, né, se pudesse sem o alta rotação, sem gerar aerossol, ou encaminhando para as unidades que podiam usar esses equipamentos. E se esse paciente que estava com sintomas buscasse a unidade por algum motivo eletivo, né, não tinha nenhuma urgência, nós fazíamos o agendamento desse paciente para dali a 14 dias. Então, a gente investigava tanto os sintomas do paciente, quanto se não tinha ninguém na família com algum sintoma, né, que convivia muito próximo desse paciente. Bom, em janeiro de 2021, nós começamos com a vacinação aqui em Ponta Grossa, que se iniciou ali com os profissionais de saúde que atendiam unidades referências para a Covid. Então, eu tive a oportunidade no dia 21 de janeiro receber a primeira dose, né, o primeiro dia de vacinação aqui em Ponta Grossa, justamente porque eu estava atuando numa unidade de referência para a Covid, mas eu estava atuando na coleta de exames de PCR, né, e não diretamente na área odontológica. Então, eu tive essa oportunidade de receber no primeiro dia essa vacinação. Tomei a minha segunda dose ali no dia 15 de fevereiro e a terceira dose no dia 11 de outubro. E a partir do momento que essas vacinas foram chegando aos profissionais das unidades básicas de saúde, nós fomos orientados a retornar com alguns atendimentos eletivos. Então, eu lembro que em abril de 2021 eu fui convocada para uma reunião ali na atenção primária para fazer essas normativas, essa orientação de retorno para os atendimentos eletivos, né? Então, nós iniciamos com os retornos de atendimentos de pacientes eletivos essenciais, que são aqueles pacientes que têm alguma comorbidade ou alguma condição sistêmica de interesse, como hipertensão, diabetes, pacientes gestantes. E, na sequência, começamos a fazer o atendimento eletivo ampliado, ou seja, de pacientes que buscavam atendimento apenas para uma avaliação bucal, para fazer uma profilaxia, um tratamento de lesão cariosa. Então, aos poucos, nós estamos retornando esses atendimentos eletivos, né? O que ainda está sendo um desafio até agora pela quantidade de demanda reprimida que nós temos, de pacientes que não conseguiram atendimento na época da pandemia e que agora estão procurando a unidade de saúde. Bom, e durante a pandemia, nós, profissionais de odontologia, pudemos atuar de maneira multidisciplinar, integrada com os profissionais da unidade de saúde, justamente para auxiliar nesse enfrentamento da Covid-19. Nós pudemos nos articular muito mais com os demais profissionais da unidade, nós auxiliamos na organização ali da demanda espontânea de pacientes, né, os pacientes que buscavam atendimento, tanto sintomáticos, respiratórios, quanto não sintomáticos. Nós auxiliávamos também na orientação desses pacientes sobre como prevenir a Covid, por que utilizar as máscaras de maneira correta, como fazer esse uso, a importância do distanciamento, da higienização das mãos e de superfícies. Além disso, nós conseguimos participar também de ações de enfrentamento da Covid na notificação de casos suspeitos. Então, como nós estávamos atendendo mais urgências e emergências, muitas vezes nós tínhamos tempo livre para auxiliar a unidade de saúde em fazer a notificação num sistema estadual de pacientes que estavam com sintomas suspeitos de Covid, colocando ali CPFs, todos os dados pessoais do paciente, os sintomas dele, se ele tinha alguma comorbidade, né? Então, atualizando esse sistema estadual de pacientes suspeitos de Covid. Bom, além disso, nós também conseguimos auxiliar no monitoramento de pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19. Então, todo paciente que buscava atendimento e que estava suspeito da Covid, nós tínhamos que fazer um contato telefônico com ele a cada 24 horas, em caso de pacientes com comorbidades,
ou a cada 48 horas de pacientes comuns, né, durante 14 dias. E registrar os sintomas desses pacientes, se alguém de casa desenvolvia algum sintoma, e fazer a orientação de como manter esse distanciamento dentro de casa, o que fazer se alguém apresentar sintomas, e orientando também na passagem de resultados de exames para esses pacientes. E, né, eu tive uma participação também pessoal muito importante nessa área de enfrentamento à Covid na realização de exames, né? Como eu comentei, eu auxiliei na coleta de amostras de exame PCR por quase um ano dos pacientes. Auxiliei também, nós e residentes de odontologia auxiliaram também na realização dos testes rápidos de diagnóstico, de diagnóstico de Covid, ou seja, aqueles testes de detecção por swab, detecção ali também por aquele teste que era feito no dedo para quantificar anticorpos, lá no início. E nós também auxiliamos na liberação de resultados de exames para os pacientes. Então, quando eles iam buscar os resultados na unidade, eles tinham muitas dúvidas. Então, a gente sempre orientava o que queria dizer aquele resultado, que cuidados que ele deveria ter, tá? Bom, então essas foram as principais ações que nós tivemos, nós dentistas, de maneira multidisciplinar na unidade de saúde. Então nós conseguimos ver com tudo isso que nós conseguimos nos inserir de uma maneira muito multidisciplinar, transdisciplinar, para auxiliar no enfrentamento à Covid-19 e auxiliar então em toda essa organização da atenção primária aqui no município. Obrigada pela participação de todos e fico à disposição para questionamentos e dúvidas. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a professora Shelly, juntamente com a professora Vanessa, nós vamos falar sobre a odontologia na pandemia dentro das universidades. Bom, na universidade nós temos um ambiente um pouquinho diferente do que vocês viram, né, no consultório particular, nas unidades básicas de saúde. Por quê? Porque nós temos várias pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo no mesmo local. E isso acaba expondo mais essas pessoas, principalmente os pacientes que estão sem nenhum tipo de equipamento de proteção durante o atendimento. E, além disso, a odontologia, né, foi uma área que foi bastante, assim, prejudicada no início da pandemia, porque é uma área que nós temos uma proximidade muito grande com o paciente, o paciente está sem nenhuma, né, proteção, e acaba expondo muito o profissional também. E, além disso, né, durante os atendimentos odontológicos, nós temos a formação de aerossol, gotículas, né, salivares, como a professora Priscila já comentou com vocês. E a partir do momento em que a pandemia foi declarada, né, várias notas técnicas da Anvisa foram realizadas, agora nós já estamos na 8ª nota, né, como forma de orientação dentro da odontologia também. E a Anvisa, né, na odontologia, durante a pandemia, no início, ela dizia que para atendimento odontológico poderia ser atendido apenas um paciente por ambiente. Né, e dentro da universidade isso era inviável. Né. E a partir daí, então, um grupo de professores do Brasil, cerca de mais de 500 professores, se reuniram em um evento, né, promovido pela ABENO, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, para tentar formular um novo protocolo que levasse em consideração todas as modificações necessárias da biossegurança para que a gente pudesse ter um retorno presencial do curso de odontologia. Então, a ABENO, né, propôs esse protocolo que foi pensado por todos esses professores conjuntamente. Então, a partir daí, nós tivemos o consenso da ABENO, biossegurança no ensino odontológico pós-pandemia da Covid-19. E, então, a gente viu a necessidade de realizar dentro da UEPG o nosso protocolo e que estivesse de acordo com a nossa realidade, né? E, a partir daí, a Comissão de Controle de Infecção Odontológica, né, da UEPG, se reuniu e nós começamos a pesquisar todos os protocolos que nós tínhamos naquele momento para definir o nosso protocolo da nossa universidade para que a gente pudesse retornar, né, presencialmente com o curso. E a partir daí surgiu, então, o nosso protocolo, que é intitulado Boas Práticas em Biossegurança do curso de Odontologia da UEPG para a Prevenção de Infecção
de Covid-19. Dentro desse protocolo, a gente levou muito em consideração a parte de medidas que pudessem reduzir, né, a formação de aerossol durante o atendimento, já que esse era um dos principais motivos, né, de não termos, né, atendimento em universidades. E também, como a doutora Priscila já comentou, né, a maior modificação que nós tivemos é na paramentação. E principalmente na utilização de máscaras N95, óculos de proteção, gorro impermeável, presença do face shield. Isso também nós colocamos dentro do nosso protocolo. Então, nós tínhamos uma outra realidade dentro das clínicas. Mas ainda nesse momento, nós não estávamos presencialmente. Nós, então, realizamos, antes de voltar, né, ao presencial, um treinamento com todos os acadêmicos, professores e funcionários, para que esses pudessem, né, se proteger durante o retorno. Já que esse retorno, né, aconteceu ainda em um momento em que nós tínhamos muitos casos, muitas mortes, né, em todo o mundo. Dentro desse treinamento, nós tivemos a participação de vários professores, com palestras, inclusive, da professora Vânia Fontanella, que é presidente da Beno, conversando sobre a biossegurança, né, devido à Covid-19. Depois desse treinamento presencial, né, nós iniciamos o retorno. Inicialmente, nós retornamos com o 5º ano, e depois, né, os outros anos foram retornando. E durante, né, até o retorno presencial de toda a universidade, o curso de odontologia fez o monitoramento de todos os acadêmicos do curso. Então, semanalmente, nós enviávamos, né, um controle semanal de sintomas, de contato, se havia algum contato com caso positivo, né? Então, várias perguntas eram colocadas para o acadêmico para avaliar a necessidade, né, de manter esse acadêmico em isolamento. Dentro disso, né, a gente colocou um fluxograma em que a gente estabeleceu, de acordo com as normas, né, da Anvisa, principalmente as normas aqui do Brasil, para cada tipo de caso, né? Então, se eu tinha um caso suspeito, quantos dias precisava ficar em casa, nós fazíamos, né, nós dentro da Comissão de Controle de Infecção Odontológica, fazíamos toda a orientação para os acadêmicos durante, né, esse período antes do retorno presencial de toda a universidade. E também nós instituímos esse controle, né, formulário pré-triagem do paciente, tanto durante a ligação para o paciente, para marcar o horário, quanto no dia em que ele chegava na universidade, que ele chega na universidade. Esse formulário ainda é utilizado. E uma questão importante que a gente acrescentou é em relação à vacina, né? Então, para que os atendimentos sejam feitos com pacientes que estejam vacinados, para diminuir o risco, né, para os próprios pacientes, né, esse cuidado com o paciente. E em relação, né, resumidamente, o que a gente fez, o que fica, né? Nas universidades, é muito difícil a gente dizer que tudo vai voltar ao que era, né, rapidamente. Por ter toda essa situação particular de vários atendimentos, várias pessoas em um único ambiente, e utilizando esses equipamentos, a gente percebeu o quanto a gente está exposto, como cirurgião dentista, a qualquer tipo de infecção, não só ao coronavírus, né? E a gente vê que essas barreiras de proteção são mais importantes do que a gente imaginava antes da pandemia. Dentro das universidades, né, eu não vejo que isso, hoje, eu não vejo que isso vai acabar tão cedo, né? Ou nem sei se isso será um dia eliminado, como o uso do face shield, né? A máscara N95 é de grande importância durante os atendimentos. E dentro das universidades, nós temos particularidades, né,
que hoje, nesse momento, ainda impedem a gente falar em remover esses equipamentos, remover o avental descartável, impermeável, ou remover face, né, N95. Então, nesse momento, a gente não vê dentro das universidades isso sendo modificado tão drasticamente. Claro, mudanças vão acontecer aos poucos, mas dentro da universidade elas têm que acontecer de uma forma mais lenta, porque nós temos muitas pessoas expostas ao risco, né? Boa noite a todos, meu nome é Vanessa, eu sou professora do curso de odontologia e também membro da Comissão de Controle de Infecção Odontológica, e vou dar continuidade ao que a professora Sheldon estava falando da odontologia no contexto da pandemia, no cenário nosso da universidade, em caso de consultório odontológico coletivo. Vou ressaltar alguns pontos da última nota técnica, atualização 8 da Anvisa, super recente, agora de 9 de março, que ainda recomenda, né, uma divisória entre os equipos até a altura do teto, que não é o caso da nossa universidade, que não há evidência de um distanciamento seguro entre os equipos e assegura, né, a importância da qualidade e renovação do ar. E mais especificamente ao que a gente vai falar, né, agora, recomenda também climatização com exaustão e manutenção de janelas abertas, que foi o que a gente conseguiu fazer para a renovação do ar, ou adoção de outras medidas e dispositivos que promovam a circulação do ar ou redução de partículas em suspensão, desde que avaliado, né, por profissional e tenha registro junto à Anvisa. Só abrindo um parênteses, que algumas universidades de São Paulo investiram em infraestrutura, no caso de sistemas de exaustão, né, e essa alteração toda ficou por volta de 2 milhões de reais. No início da pandemia, quando todos pararam, né, todos pararam de trabalhar, inclusive o cirurgião dentista, circulou nas redes sociais um vídeo em que uma dentista sugeria a utilização de um arco de tear associado ao filme de PVC e TNT, né, como barreira física para atendimento odontológico. Isso circulou bastante, tanto que virou uma publicação junto à São Leopoldo Mandic, utilizando metodologias que a gente também acabou aplicando para o nosso dispositivo. Num primeiro momento, né, quando circulou esse vídeo, a gente achou interessante, mas parecia que faltava alguma coisa, né? Eu até comentei, faltava um limpador de para-brisas. E daí, primeiro, eu entrei em contato com o meu pai, né, que trabalha na área de engenharia civil, e a minha irmã, que é arquiteta. A gente começou a fazer uns desenhos de uma possível barreira no CAD, mas a gente precisava de um auxílio, né, de um pessoal mais relacionado à área desse tipo de desenvolvimento. Então, na época, o professor Benjamin estava trabalhando bastante, né, com a produção de face shields, e do Departamento de Engenharia de Materiais. Daí eu entrei em contato com ele e prontamente, né, ele aceitou, né, o desafio de desenvolver um dispositivo nesse sentido, e também convidou o aluno dele de doutorado, que trabalha com o Gustavo, que trabalha com impressão 3D. Num primeiro momento, a gente achava, né, que a barreira acrílica associada à sucção de alta potência do próprio equipo, utilizando suctores acoplados, né, que têm sido vendidos ainda, a abridores de boca, poderia ser uma forma, né, essa entraria na barreira, e a barreira fixa ao equipo odontológico. Mas daí logo a gente viu que esse tipo de sucção do equipo não era suficiente, que é uma sucção só de líquidos, não funcionava para aerossol. Daí, com uma barreira provisória, né, a gente continuou os testes, e aí, né, o pessoal da engenharia disse que, né, viu a necessidade de uma aspiração externa, né, que do consultório não era suficiente. Então, a gente começou a utilizar, né, no início, aspiradores de pó, ar-água, que tem uma vazão maior, né, e conseguiria aspirar esse conteúdo. E é o que vocês vão ver aqui nesse vídeo. Mas o barulho é alto, né, apesar de seguir normas, né, de metro quanto ao ruído. Imagine isso num ambiente da universidade, com
várias cadeiras funcionando ao mesmo tempo, com o acionamento de caneta, sucção, então seria mais difícil, né? Teria que utilizar caixas, né, anti-ruído também, para diminuir esse barulho. Daí, após, né, ou vários outros testes de tamanho de suctor, onde ele seria colocado, né, a dimensão, mangueiras diferentes, formas de barreira, tudo isso que a gente foi modificando, né, com alguns testes, a gente iniciou mesmo, né, os testes que iriam para depósito da patente que a gente fez. Então, aqui a gente utilizou um manequim articulado, posicionou a caneta de alta rotação a 45 graus na região palatina dos incisivos centrais superiores, no maior fluxo de água que a gente conseguiu nos equipos, que a gente mediu e sempre, né, repetia esse fluxo, e acionando o reostato por 5 minutos de forma ininterrupta, totalizando 540 ml, né, ao final de cada teste. O operador ficou sentado na posição de 11 horas e o auxiliar na posição de 3 horas, e a gente testou 3 situações. Uma com o nosso sistema, né, a barreira provisória acrílica com o suctor associado a esse aspirador inicial. A segunda, somente a barreira física. E a terceira, sem nenhuma proteção, apenas de paramentação, como a gente utiliza, né, diariamente. Nós fizemos também testes laboratoriais com microbiológicos, diluindo o Lactobacillus casei shirota do Yakult em PBS, pH 7,2, obtendo uma concentração de 10/8 UFC por ml. Então, esse é um controle, né, que a gente fez, esse crescimento, e nós posicionamos várias placas de cultura que, após o acionamento, ficaram abertas, após 5 minutos do acionamento, ainda abertas por um período adicional de 15 minutos para decantar, né, as partículas. Depois elas foram incubadas a 37 graus por 48 horas em jarra de anaerobiose. Então, essas foram as posições que a gente colocou as placas de cultura, tanto no ambiente odontológico, no equipo, dentro da barreira e nos EPIs dos profissionais. E esses foram os resultados iniciais desses testes de microbiologia. Dá para ver aqui nesse slide, que é do resultado dos EPIs, que a barreira, né, a utilização tanto na condição A quanto na condição B, não havia contaminação do micro-organismo nos EPIs dos profissionais, tanto no avental quanto no face shield, e na condição C, aqui o jato estava mais direcionado para o auxiliar, né, então dá para ver uma maior contaminação tanto de avental quanto de face shield. No equipo odontológico, então, dentro da barreira, a gente colocou também para ver o quanto ela estava se sujando do lado do operador, ficou um pouco menos contaminado, né, como já estava direcionado para o auxiliar, do que na condição B, mas também sujava a barreira. Então, nas regiões do equipo, na mesa auxiliar e no CART, né, só teve contaminação na condição C, sem a proteção da barreira. E também, mais longe, né, no ambiente odontológico, nas divisórias, no piso, a gente também viu na mesa da frente, no equipo da frente, no equipo lateral, também teve contaminação na condição de trabalho, né, na condição C. Tá? Daí, com esses resultados iniciais, a gente já começou a redação da patente de invenção, com algumas possibilidades de barreira, como ela poderia ser presa, né, ou de forma móvel, né, ou presa na cadeira odontológica. E a gente acabou, né, que aqui o protótipo que a gente está usando é uma barreira desse tipo, associada ao suctor, né, com uma mangueira
e numa caixa, né, um sistema de exaustão com filtros. Nós trabalhamos durante o ano de 2020, ao final do ano a gente conseguiu um depósito no INPI dessa patente de invenção que nós nomeamos CARE, né, a cápsula de redução de aerossol. E nessa escrita, né, na redação da patente, a gente busca por anterioridades para ver se realmente ela é algo inédito. Então, algumas curiosidades, né, vou mostrar para vocês o que foi sendo desenvolvido no mundo nesse sentido. Então, primeiro eu mostro algumas barreiras físicas apenas, tá? Essa barreira da Índia, que foi publicada, com acesso limitado para ambos os profissionais, apenas, né, uma barreira acrílica. Esse AeroShield do Reino Unido também um kartzinho, né, com a barreira física associada à TNT. Esse da Universidade Federal do Amazonas, com melhor acesso, né, para ambos os profissionais, mas também apenas barreira física. Essas outras saíram, né, com preços variados, e a gente ainda encontra para comprar no Mercado Livre, né, vejam, até de R$1.000, e apenas barreira física também. Essa, uma barreira que foi utilizada no início na Universidade de Bauru, da USP, que era uma adaptação com cano de PVC e filme de PVC, mas somente barreira física também, para vocês verem, e a sucção do equipo. Então, vocês vão ver aqui no vídeo como fica, né, como fica rapidamente molhado, né, assim como molha o nosso face shield durante atendimento, rapidamente molha o filme de PVC. Uma outra barreira foi essa barreira italiana, chamada de escudo, que também era presa à cadeira odontológica e à sucção do próprio equipo, e era um escudo invisível, né, que funciona aqui acionando, né, vocês vão ver acionando o ultrassom. De um lado sai o ar comprimido, e do outro lado é sugado, né? Então é chamado de um escudo invisível. Então, antes do acionamento e depois que foi acionado ali, né, o ultrassom de pele. Então, parte ali da proteção, né, como uma barreira também possível de ser utilizada. Uma outra é essa chinesa, mais complexa, com vários filtros, uma barreira física um pouco maior, né, um sistema muito caro, que promete uma alta aspiração, também uma alta vazão, e a gente não consegue saber, né, qual é o ruído desse equipamento, porque fica uma música de fundo, mas aí vocês vão ver, né, como suga, mas ainda dispersa aerossol para o ambiente. Mostrando ali a sucção. Uma outra parecida com essa chinesa, que a gente fez até a cotação na época, por volta de R$6.000, também tinha um design parecido. E também na propaganda desse dispositivo, também a gente não consegue ouvir, né, qual é o ruído que ele causa. Ele provou. Também sem barreira física, só a sucção e filtros naquela caixa. Esse um pouco mais complexo, o sueco, que tem também filial no Brasil, só que precisa de toda uma adaptação do consultório odontológico em termos de estrutura. Vocês vão ver aqui o quanto é complexo, também não dá para saber o nível de ruído.
A tubulação tem que ser preparada e associada, né, nas paredes, na infraestrutura do consultório, e mesmo assim, vocês vão ver, né, como a barreira também ela vai sujando. A barreira é um pouco maior, barreira física. E um outro dispositivo da PUC do Rio Grande do Sul, que foi publicado, um protótipo que gerou uma patente, que é um dispositivo acrílico, tá, com entrada limitada também das mãos ali para o paciente ficar dentro dessa cápsula, e a sucção era por aspirador de pó a água, e o que era aspirado passava dentro de um recipiente que tinha hipoclorito de sódio, né, para fazer a desinfecção. Não havia filtros. E esse é um dos últimos protótipos, né, o penúltimo protótipo que a gente conseguiu, que a gente melhorou forma, dimensão da barreira, visualização, né, a distância do profissional em relação ao paciente, é regulável a barreira também em altura aqui para adequar o tamanho do paciente, tamanho do suctor, como que ele deveria, qual deveria ser o seu diâmetro, outras características de contorno aqui que a gente adequou, canaleta na borda da barreira também, caso escoasse um pouco do líquido e esse líquido é aspirado. Então, nada, né, dispensa até, né, dos testes que a gente fez, dispensa a utilização do face shield pelo profissional, máscara N95, que a gente vai comprovar com novos testes, né, e toda a paramentação que envolve, né, que foi alterada por conta da geração do aerossol. Também o sistema de exaustão foi melhorado, com uma capacidade de mais alta, uma vazão mais alta e ruído zero, super silencioso. Então, aqui mostrando a barreira suja também, mas bem pouco, e aqui vou mostrar um vídeo para vocês da utilização, que eu não tirei o barulho, não sei se dá para ouvir do som, a gente conversando de fundo, mas o que se ouve ali é apenas o acionamento da caneta de alta rotação e a sucção do equipo. Tá? Então, a gente tem um novo modelo que a gente vai passar por novos testes, inclusive de utilização, né, nas clínicas para adequação. E eu gostaria, era isso que eu queria apresentar para vocês, eu gostaria de agradecer muito toda essa equipe, que sem ela não seria possível, os professores da Engenharia de Materiais, professor Benjamin, e o professor, né, e aluno de doutorado do professor Benjamin, o Gustavo, meu pai, né, e a empresa que fez toda a produção dos protótipos, né, que vieram com custo apenas de material, né, fez várias adequações, participou do desenvolvimento desse dispositivo, e aos professores César e Sherman, que também participaram tanto do desenvolvimento quanto da realização dos testes laboratoriais. Agradeço ao evento de microbiologia, né, o primeiro evento, de microbiologia, em que a gente está apresentando pela primeira vez esse dispositivo. Ao nosso departamento de odontologia, ao programa de pós-graduação em odontologia, ao departamento de engenharia de materiais e ao CEBISA, né, que apoiaram a nossa ideia, acreditaram, né, no trabalho. Agradeço também à Justiça Federal, a segunda vara de Ponta Grossa, que financiou, né, a aquisição dos últimos modelos para esses testes clínicos, a Agência de Inovação, que nos apoiou, né, no depósito, todo o desenvolvimento, depósito da patente, as pró-reitorias e a reitoria da UEPG, né, que nos apoiaram durante todo esse processo. Então, era isso, muito obrigada, boa noite a todos.